Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andréia Fernandes, diretora de Relações com Investidores e executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Por favor, senhora Andréia, a senhora pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo Eco Rodovias, hoje referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Em julho, a Eco Rodovias Concessões e Serviços realizou a emissão de debêntures no valor de R$1 bilhão pelo prazo de 3 anos. Concluída essa operação, a Eco Rodovias Concessões e Serviços entende que, com os recursos disponíveis em caixa e a geração de recurso das operações existentes, nova captação de dívida será necessária apenas no segundo semestre de 2021. Conforme divulgado em fato relevante em 31 de julho, os acionistas cocontroladores indiretos Primave Construções e Comércio, do Grupo Serra Almeida, e a IGLE, subsidiária da ESTM, Grupo Gáveo, celebraram o contrato de dissociação com o objetivo principal de fortalecer a situação financeira e a posição competitiva da Eco Rodovias, viabilizando a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro nas futuras privatizações, tanto do governo federal como dos diversos governos estaduais. Em novembro, a ANTT autorizou o início da cobrança de pedágio nas praças P1 e P2 do trecho concedido à Ecovias do Cerrado a partir do dia 14 de novembro de 2020. Essas praças representam cerca de 60% do tráfego total dessa concessionária. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 2, podemos observar o desempenho mensal de tráfego e a receita de pedágio comparável até 31 de outubro. Nota-se que, mesmo com as medidas de isolamento social adotadas no combate ao Covid-19, o tráfego comparável já apresenta recuperação gradativa desde maio, registrando crescimento de 3% no mês de setembro. O mês de outubro comparável apresentou uma redução de 2,1%.
Apesar do tráfego comparável registrar uma diminuição de 9,6% no acumulado de 2020, a receita de pedágio apresentou uma redução de apenas 3,4%, em função do bom desempenho do tráfego advindo das exportações de commodities agrícolas nas concessões que possuem maiores tarifas, demonstrando a qualidade e resiliência do nosso portfólio de rodovias, mesmo durante a pandemia. Quando consideramos as concessões Eco 135 e Eco 050, é possível verificar o crescimento de 0,9% no tráfego e de 3,1% na receita de pedágio. Com relação aos números do terceiro trimestre, no slide 3, o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes apresentou redução de 2,4%. Desconsiderando o início da operação da Eco 135 e Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 4,8%, devido principalmente às medidas de isolamento social adotadas no combate ao Covid-19. No slide 4, nota-se uma rápida recuperação do tráfego consolidado, com destaque para os veículos leves, que, conforme demonstrado no gráfico, apresentaram em julho redução de 23,3%, em agosto de 9,9% e em setembro aumento de 1,1%, devido à flexibilização recente das regras de isolamento social. Vale destacar que o tráfego consolidado de veículos pesados apresentou crescimento de 5% no trimestre. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, no slide 5, a receita líquida, excluindo a receita de construção nesse trimestre, atingiu 771,2 milhões de reais, e a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou redução de 0,9%. Passando para o slide 6, o custo caixa ajustado no trimestre totalizou 203,8 milhões de reais, aumento de 2,4%. O EBITDA pro forma foi de 527,7 milhões de reais no terceiro trimestre, com crescimento de 2,4% e margem de 68,4%. Apesar das medidas de isolamento social, as concessões Ecovias dos Imigrantes, Ecovia Caminho do Mar, Eco 101, Eco 135 e Eco 050 apresentaram crescimento de EBITDA, devido ao aumento das exportações de commodities agrícolas e ao ciclo de celulose na região da Eco 101. As demais concessões tiveram o EBITDA impactado pela redução do tráfego em função das medidas restritivas adotadas no combate ao Covid-19. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente no terceiro trimestre de 2020, com aumento de 53,2%. O lucro foi impactado positivamente pelo aumento do EBITDA pro forma, redução da depreciação e amortização e redução da provisão para manutenção. Por outro lado, o lucro foi impactado negativamente pelo resultado financeiro do período. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX nos primeiros 9 meses de 2020 foi de 938 milhões de reais. Em virtude das medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate ao Covid-19, estão sendo tomadas todas as medidas de priorização de serviços de segurança aos usuários das rodovias, aos colaboradores e aos prestadores de serviços. No slide 9, encerramos o trimestre com dívida líquida de 6,8 bilhões de reais, estável em relação ao trimestre anterior, e o indicador dívida líquida EBITDA pro forma foi de 3,3 vezes. Seguindo para o slide 10, encerramos o trimestre com saldo de caixa de cerca de 2,3 bilhões de reais, que em conjunto com a geração de caixa futura nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Com relação aos vencimentos do quarto trimestre, em julho foi realizada a emissão de debêntures no valor de R$1 bilhão pelo prazo de 3 anos, que contribuiu para o alongamento do cronograma de amortização das dívidas do grupo, reafirmando a qualidade de crédito, mesmo em um período de alta volatilidade do mercado. A companhia continua atenta às oportunidades de crescimento. Atualmente está estudando as concessões federais BR-153, Tocantins, Goiás,
BR-163 Mato Grosso-Pará e a BR-116-101 Dutra, e também a concessão estadual RSC 287, com leilão previsto para dezembro. Com relação à agenda do governo do estado de São Paulo, além das novas privatizações, continuamos avançando na discussão de novos aditivos contratuais na Ecovias dos imigrantes e também na solução para os desequilíbrios em abertos, confiantes na manutenção dos direitos contratuais. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança das pessoas e à continuidade dos negócios. Diversas medidas estabelecidas pelos governos e pelo setor privado, em função da pandemia, geraram impactos relevantes nos negócios da Ecordovias. Para minimizar os impactos, a companhia vem atuando proativamente em coordenação com governos e órgãos reguladores e adotou medidas importantes que estão detalhadas em nosso release de resultados. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Temos uma pergunta do senhor Murilo Freiberger, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guidotti e Andréia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Se vocês pudessem dar um pouquinho de detalhes para a gente, assim, a empresa tem uma performance super boa do lado de custos, né? Custo controlável caiu 7% ano contra ano, o que ajudou, apesar do ambiente desafiador, aí, fazer o EBIT da empresa crescer comparado ao terceiro tri do ano passado. Se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor para a gente em todas essas medidas de custos que foram tomadas e quais delas a gente deve continuar vendo para os próximos trimestres ou, enfim, depois da pandemia. E a segunda pergunta, eu sei que essa pergunta é um pouco mais existencial, mas, enfim, vocês comentaram agora recentemente dos leilões que estão vindo, enfim, dos ativos que vocês estão olhando. Como que está a conversa com relação a isso, a poder concedente? Vocês acham que por conta do cenário macro e da pandemia a gente pode ter atraso no pipeline de leilões? Ou, enfim, na percepção de vocês, a gente ainda está vendo os leilões relativamente em dia aqui, com as oportunidades de crescimento relativamente no curto prazo? Tudo bem, Murilo, obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Sobre os custos, é evidente que ao longo do ano, inclusive nesse trimestre, nós tivemos reduções de custos atrelados à própria pandemia, mas não todos eles. Acho que tivemos, por exemplo, uma boa performance de custos na Eco 050, onde começou de fato a ser implementado o modelo da Ecordovias, tá? E isso gerou que é um modelo mais enxuto, e isso gerou já no terceiro tri uma diferença grande com o ano passado, tá? E acho que tem os gastos iniciais da Ecovias do Cerrado que tiveram ano passado, estão continuando. Em geral, os gastos, as reduções que tinham sido realizadas na época da pandemia, eles estão voltando, estamos voltando à normalidade. Então eu diria que os números que estamos vendo agora são números bastante sustentáveis e podem ser também números de custos que possam ser mantidos para os anos em diante. Ou seja, não é neste trimestre em particular já não é efeito grande da pandemia que teve nos trimestres passados, também quando a gente implementou, por exemplo, as medidas provisórias que nos permitiram reduzir o custo de mão de obra. Para este trimestre, eu diria que já quase normalizado, e a redução de custo pode se considerar também bastante sustentável para os próximos anos. Quanto ao pipeline, a gente entende que após o normal atraso, tudo deveria voltar
a ir normalmente a partir de 21. Tá? Então, os leilões que estão programados, a 153, a 163, a própria Dutra, eles estão andando normalmente. Nós não temos sinalizações contrárias por parte do governo federal. Estamos estudando com bastante empenho. A nossa expectativa é que 2021, de todas formas, voltem a acontecer os leilões e tudo volte à normalidade. Excelente, Guidotti. Super claro. Obrigado. A próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação aos reequilíbrios em São Paulo, né? Vocês mencionaram a expectativa positiva do lado de vocês. Se vocês puderem comentar um pouco, né, como que está o status dessa conversa com o governo de São Paulo, se de repente a discussão com relação aos valores, isso já foi superado e falta apenas uma decisão com relação à assinatura dos novos aditivos por parte do governo. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. E a segunda pergunta, com relação a volume de investimento, o que a gente pode esperar para 2020, 2021, e se a gente pode considerar que parte da discussão de reequilíbrio de Covid poderia vir via redução de capex. Obrigado. Tudo bem, Vitor. Sobre as negociações em São Paulo, elas obviamente estão indo bem. Existe uma mesa de negociação que tem como objetivo resolver todos os passivos do que foram criados no passado. São bastantes, são complexos, então é normal que se tenha uma discussão que dure um pouquinho mais de tempo, mas a boa notícia é que tem uma mesa aberta e a ideia é realmente tentar concluir essa negociação de forma plena e deixar o contrato reequilibrado com todos os prazos definidos e, obviamente, partir para eventualmente novos investimentos. Então, a negociação está indo bem, é normal, o tempo, a demora é normal, porque não é uma negociação simples, embora seja uma única concessão, Covid, mas mesmo assim a lista de dependências é relevante, mas estamos confiantes, existe realmente essa mesa de negociação aberta. Então, acho que precisamos ser confiantes e ter um pouco de paciência. Sobre o CAPEX e os desequilíbrios, acho que desequilíbrios que serão pleiteados pela queda de tráfego, estamos trabalhando neles, né? O CAPEX foi inicialmente atrasado, mas o atraso foi mais devido, obviamente, à impossibilidade de continuar com certas obras, devido a restrições de mobilização das pessoas. Mas já todas as obras estão voltando ao normal e o que esperamos que 2021, 2022 em diante o CAPEX seja o CAPEX contratual, inclusive com a recuperação de eventuais atrasos de leis que tiveram este ano. Feliz que está assim. Ótimo, obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra à senhora Andréa Fernandes para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a participação de todos no call e eu e o meu time estamos à disposição para futuros questionamentos ou dúvidas. Muito obrigada, um excelente dia a todos. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.